Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna, esse eu sou Matise e hoje eu estou aqui para responder uma dúvida de integral do Pedro Henrique. Uma questão muito interessante, Pedro. Fiquei matutando nela um tempão até perceber quão fácil ela é, né? Mas assim, quão fácil, depois eu te falar que ela é fácil, porque na prática ela, né, até pensar o que tem que fazer não é tão fácil assim. Pedro, o negócio é o seguinte, você tem que entender, eu consegui pensar em qual é a integral. Porque o que acontece? A integral, ela é como se fosse a operação inversa da derivada. Então, você tem a função original, aí você pega e deriva. Se você fizer a integral dessa derivada, você volta na função original. Então, isso tem que ficar claro. Então, por exemplo, vou fazer uma coisa simples aqui para entender. A função original tem livros que colocam letra maiúscula, tá? Eu vou manter essa ideia aqui. Então, vamos supor que a minha função original seja x ao cubo. Só isso. Bom, quando você faz a derivada de x ao cubo, f', que aí normalmente a gente coloca f', você faz o quê? Passa esse 3 para frente, multiplicando, e subtrai 1 do expoente, tá ok? Se eu pegar e fizer a integral daquela derivada, eu tenho que voltar no que estava em cima na função original. Então, a integral de 3x ao quadrado, dx... É claro que vai ter mais a constante, mas aí eu vou considerar que a constante é zero, tá? Então, olha só. E até porque aqui, ó, nós quando temos aqui, ó, essa limitação, essa constante é nula, né? Tem que lembrar. Quando eu tenho integral, variando de 1 a 2, é porque a constante é zero, tá? Tem que lembrar disso. Bom, então aqui, ó, integral de 3x ao quadrado. Regra prática da integral. Só, repete o 3, não vai fazer diferença. Estou resolvendo a integral. Soma uma unidade ao expoente, então 3, e divide por essa mesma soma, por esse mesmo expoente. Então, vai ficar 3x ao cubo dividido por 3, você pode cancelar esse 3, vai ficar só x ao cubo. Então, repare, a hora que eu fiz a integral da derivada, ela voltou na função original, ó, x ao cubo, x ao cubo. E é isso que eu tive que pensar para resolver aquela sua questão, Pedro. Que é o seguinte, olha como que ela é meio esquisita. Eu tenho ali duas funções, olha só, eu tenho integral variando de ln de π sobre 6 a ln de π sobre 2, de 2 vezes e elevado a v, vezes cosseno de e elevado a v. Então, primeiro eu tentei fazer o método da substituição. Por quê? O que acontece? Tem aqui uma função cosseno e uma função de Euler, né? Então, duas funções diferentes na integral e tem uma multiplicação, eu tenho que usar o método da substituição ou principalmente o método das partes, né? Então, tentei pensar nesses dois métodos. Só que tanto substituição quanto partes, na hora que você chama um dos casos de U, né? Você faz a substituição, você tem que cortar o que sobrar. Então, se eu chamar a letra aqui de U, a minha letra que eu tenho aqui, que é V, ela tem que sumir. E nenhum dos casos eu consegui fazer isso. Falei, não, então não é desse jeito. Frações parciais não é porque não tem fração. E fiquei pensando se já tinha alguma regra de integral. E aí eu percebi o seguinte. Quando a gente faz a derivada do e elevado a x, a derivada dele dá quanto? E elevado a x, né? A derivada do e é o próprio e. Aí, quando a gente faz a derivada do cosseno, perdão, pensei na derivada do seno, que aí vai virar cosseno. Quando a gente faz a derivada do seno, dá cosseno. Então, a derivada de seno de x dá cosseno de x. Agora, se eu tenho assim, por exemplo, seno de 3x. Não é simplesmente mudar para cosseno de 3x. Tem que fazer a regra da cadeia, que é vezes a derivada do que está lá dentro. Então, ó, derivada do seno é cosseno, só que isso ainda vezes a derivada do que está lá dentro. Então, derivada de 3x é 3. E aí eu percebi que aquele valor ali em cima, ele é a derivada de seno de e elevado a v. Olha só, sem me preocupar com esse 2 aqui, ó, tá? Porque senão, ó, aqui, ó, dentro do parênteses mantém. Então, se tivesse esse 2, seria aqui dentro do parênteses. Então, não tem. Então, primeiro detalhe. Esse 2 aqui, Pedro, eu tirei ele aqui e coloquei fora da integral. Multiplicação de constante, eu posso sempre colocar fora da integral, porque fica mais fácil. Então, ó, deixei o 2 ali para não me atrapalhar. Aí, pensa comigo. Se a função original é seno
de E elevado a V, tá? A função original. A derivada dessa função, derivada do seno, você já deve saber que é cosseno. Sempre repete o cosseno do expoente que está lá dentro. Então, cosseno, Pedro, de E elevado a V, vezes regra da cadeia, a derivada do que está lá dentro. Então, vezes derivada de E elevado a V, E elevado a V. Então, repare que é a mesma coisa que eu tenho aqui. Só está fora de ordem. E elevado a V vezes cosseno de E elevado a V. Então, isso aqui é a derivada. E qual que é a função original? Seno de E elevado a V. Ou seja, a integral disso daqui, a integral de E elevado a V vezes cosseno de E elevado a V, vai ser o quê? Seno de E elevado a V. Vê se você entendeu. Quando você enxerga o que derivado dá aquela função, você fez a integral. A integral nada mais é que isso. Então, o que eu faço a derivada, como é que eu falei? Fugiu aqui agora. Qual é a função que derivada dá o que está escrito ali? É a integral. Então, nós tínhamos cosseno de E elevado a V vezes E elevado a V. Então, a integral disso vai ser seno de E elevado a V. Ou seja, a função original, você pode ver que bate, é seno de E elevado a V. Então, Pedro, a resposta dessa integral, sem preocupar com isso aqui ainda, né? E nem o 2 lá fora. Então, vai ser 2 vezes, a resposta dessa integral vai ser seno de Euler elevado a V. Ok? Só que ainda tem que colocar agora aqui os limites, né? Variando de ln de π sobre 2, 90 graus, e ln de π sobre 6, 30 graus. Então, falta só fazer essa substituição, Pedro. Então, isso aqui é 2 vezes. Lembrando que a gente faz a substituição de cima menos a substituição de baixo. Então, é o seno desse aqui menos o seno desse aqui. Então, eu vou colocar 2 vezes o seno. Lembrando que a minha letra é V, hein? Não vai substituir no E, né? Então, no lugar da letra, eu vou colocar ln de π sobre 2. Então, vai ser seno de E elevado a ln de π sobre 2 menos... Aí, agora, pegando de novo com esse valor. Não esquece o 2 aqui também. 2 vezes seno de E, no lugar do V, ln de π sobre 6. Aí, Pedro, pra gente terminar, isso é 2 vezes seno de ln. E elevado a ln é uma propriedade de logaritmo. ln é um logaritmo que tem essa base E. Então, uma propriedade de logaritmo é o seguinte: quando eu tenho uma potência, sendo que a base é a mesma base do logaritmo, e o logaritmo é o expoente, eu cancelo, eu corto isso. Então, vai ficar só π sobre 2. Então, é seno de π sobre 2. Mesma coisa vai ser para cá. Vai ficar, então, 2 vezes seno, vai cortar aqui de π sobre 6. Então, ele quer 2 vezes seno de 90. Aí, você vai ter que lembrar que o seno de 90 é 1. Isso é, tô até pensando, 1, exatamente. Menos 2 vezes seno de π sobre 6, seno de 30, meio. Então, nossa resposta, Pedro, 2 vezes 1, 2, menos 2 vezes a metade, 1 inteiro. 2 menos 1, 1. Resposta final dessa integral linda, linda, linda que você me mandou, 1. Espero que você tenha entendido, tenha gostado. E mande para seus amigos se você gostou, compartilha, se inscreva no canal, tá ok? Se você ainda não é inscrito, claro. E muito obrigada por tudo e beijo.